Um litro de uísque, você tirou o bigode na hora. Você sabe que os bigodes célebres brasileiros, né? O Mercadante, uma vez eu perguntei para o Mercadante uma vez, você nunca tirou o bigode? Ele nem respondeu. Assim, ele é tão bigode, o bigode do Mercadante não é fraco, não, né? Você vê que é um bigode que vem daqui. E tem como é que é o nome daquele? Ai, que foi presidente do PT, o Falcão. Rui Falcão, ele teve bigode a vida toda. E depois ele tirou, né? Ele era conhecido só de bigode, né? Então, o bigode é uma coisa realmente. Que assunto, né? Que assunto importante, político, que a gente começa aqui o nosso encontro. Ô, meu querido Altamiro Bigode Borges, Congresso tem que ter responsabilidade fiscal? Nós estamos vivendo um momento de tensão na relação executivo-legislativo, legislativo-judiciário. Estamos vivendo um momento de tensão política. O presidente Lula, como conhece, tem traquejo, sabe que não dá para comprar muita briga com o Congresso. Ele mesmo disse outro dia. Eu dependo mais do Congresso do que o Congresso depende de mim. É bom a gente não esquecer o impeachment da Dilma, né? E ele mesmo falou, meu partido tem 70 deputados em 513, tem 9 senadores em 81. Nós temos que negociar. Então, o presidente Lula tenta negociar. Agora, é um Congresso que cresceu muito em poder nos últimos anos, cresceu muito em poder com o golpe contra a presidenta Dilma em 2016. Quem formalizou o golpe, inclusive, foi o Congresso. Foi um golpe midiático, judicial, parlamentar, né? E cresceu muito em poder com o fascismo do Bolsonaro, né? O Bolsonaro, para fugir dos vários pedidos de impeachment que tinha contra ele, inclusive por crimes cometidos na pandemia da Covid, o genocídio que ele praticou, né? O Bolsonaro simplesmente terceirizou o governo, passou todo o poder para o Arthur Lira. Foi o acordo que ele fez. O Bolsonaro combinou o seguinte: eu fico andando de moto e de jet ski e você comanda o orçamento, comanda tudo. Terceirizou. O Arthur Lira virou um primeiro-ministro. Isso, então, deu um poder ao Congresso muito grande. E o Congresso faz isso. O Congresso fica falando, vários parlamentares de extrema-direita e mesmo fisiológicos, né, ficam falando em austeridade, exigem do governo austeridade, só que é total irresponsabilidade fiscal, como disse nessa entrevista o Fernando Haddad, essa entrevista esse final de ano. É um parlamentarismo que não tem responsabilidade, em que o parlamento não tem responsabilidade. Então, desonera para cá, mantém a desoneração eternamente para 17 setores, dane-se que isso significa redução de dinheiro para políticas públicas, para investimento, dane-se, né? Só esse ano, só essa desoneração continuando, significa um baque de 15 bilhões nas contas do governo, 15 bilhões e pouco nas contas do governo. Então, desonera, né? Mantém para todos os setores de eventos também benefícios fiscais. O PERSE, né? Você está falando do PERSE. Isso, PERSE, né? Mantém para esse setor de eventos. Então, o Congresso exige alguns parlamentares mais hipócritas ficam falando em austeridade fiscal do governo, do executivo, mas promovem total irresponsabilidade. Gasta-se para se eleger. Dane-se. Chama atenção também a mídia. A mídia é ótima, né? Essa mídia monopolista, essa mídia rentista, também fica falando em austeridade, que o governo não está sendo austero, que o governo está liberando grana, blá, 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 blá. Só que quando chega na desoneração, defende manter a desoneração. Por que ela não explica? Ela não fala. Ela não fala que ela é uma das beneficiadas. Nos 17 setores desonerados. Aliás, sem querer te interromper, eu não sei se você viu, o Jornal Nacional da Rede Globo, na sexta-feira, deu uma matéria de 10 minutos sobre a desoneração e mostrou um relatório picareta de uma instituição chamada Desonera Brasil, cuja principal financiadora é a Abert, também, para você ter uma ideia. E a Globo, assim, colocou o Rodrigo Pacheco como herói e o governo como vilão, completamente, sem nenhum pudor, meu querido Altamiro.
Eu acho que alguns comentaristas da Globo deveriam ter a hombridade, a dignidade de chegar e falar: ó, estou defendendo que mantenha a desoneração, porque isso é que garante meu salário. Devia ter a hombridade, a dignidade, a honestidade de falar isso, porque eles ficam esbravejando, né? Esbravejando patifarias, porque falar o seguinte: não, a desoneração é que gerou emprego onde? Na mídia? Na Não mídia gerou só teve um emprego. Pois é, só teve desemprego. Então, essa política de desoneração, né, que infelizmente começou no governo Dilma, essa política de desoneração que vem sendo mantida, só serve para essas empresas acumularem mais grana. Ô, Miro, o que você achou do Lula entrar no STF, hein? Foi bonito, né? Eu acho que fez correto. Tinha, né? Por que isso? Porque senão você fica numa situação que você reduz investimento, corta, né, dinheiro para educação, para saúde, mas mantém grana para esses setores. E esses setores, e a mídia está aí, né, é um dos setores beneficiado entre os 17, ainda ficam com esse discurso hipócrita de que a desoneração é fundamental para aumentar emprego. Como assim aumentar emprego? Vocês só demitem, a gente só ouve notícia de demissão. Como aumentar emprego? Deixa de ser farsante, mentiroso. Eu gostaria de ver alguns desses comentaristas da Globo News, da Globo, né, que esbravejam tanto, né, em defesa da desoneração, ter a sinceridade de falar: olha, eu estou defendendo a desoneração. Quero ser sincero com você, telespectador. Eu estou defendendo a desoneração porque isso é que mantém meu salário. Ponto. Como é que o Gabeira, né? Imagina um ataque de sincericídio, que ele já está com 80 anos, então ele pode. Né? O Gabeira falando assim, né? Olha, eu quero meu salário, então eu sou a favor da desoneração. Agora, isso, né? Eu sou a favor da desoneração. E sou a favor também que o governo continue cortando grana para a educação, continue cortando grana para a saúde, né? Dane-se os outros. Agora, Altamiro, o Haddad, eu admiro, o Haddad não é surpresa para ninguém, porque ele disse uma verdade que doeu e que acho que é assim, o Congresso tem que ter responsabilidade fiscal também. É difícil escapar dessa, né? É difícil para um jornalista da Globo dizer assim, não, o Congresso não precisa ter responsabilidade fiscal. Complicado, né? Eu achei muito bom. Você também? Não, a entrevista da Haddad foi muito interessante nesse sentido de mostrar que o governo está tomando atitudes, está tomando iniciativas para ver se aumenta o seu caixa para poder ter maior investimento na sociedade, para ter mais políticas públicas, para ter mais, né, investimento nas áreas sociais, está procurando, e que infelizmente não encontra a devida reação do Congresso Nacional. Então, o Congresso, nós temos quase um parlamentarismo no Brasil, é isso, o golpe de 16 e o governo desastroso do Bolsonaro fizeram isso, fortaleceram demais o Congresso, né? E o Congresso se acha dono do Brasil, se acha dono do orçamento. Só que não tem responsabilidade nenhuma. Então, o Executivo tem responsabilidade. O Executivo é controlado em tudo. Tem um arcabouço fiscal do Haddad. Aquela coisa, né? Já que vocês querem tomar conta do orçamento, vocês têm que ter responsabilidade fiscal. Aí tem que ter responsabilidade. Diga. Agora, isso é o Congresso que nós temos, né, Conde? Essa é o grande dilema que a gente está vivendo, é a grande encruzilhada que nós estamos vivendo, na minha opinião. Que é isso, nós tivemos uma vitória épica na eleição para a presidência da República, derrotamos o fascismo, isso que o Adriano Diogo estava falando aí, né? A eleição municipal desse ano, inclusive, vai ser a eleição, né, o enfrentamento do fascismo, da extrema-direita, tentar evitar que ela cresça. Nós derrotamos o fascismo na eleição presidencial, mas a extrema-direita e o fisiologismo cresceram demais no Congresso. Então estão com força. E o governo sabe que está numa encalacrada. Volta ao Lula. O meu partido tem 70 deputados em 513 deputados. Então, esse Congresso ele se sente em condições de pressionar. Quem estava com chilique, quem estava pressionando de forma que fez até autocrítica, não eu errei, era o Arthur Lira. O Arthur Lira estava numa de bater. Aí o Lula chamou, negociou, por exemplo, negociou o INCRA de Alagoas,
Tirou o primo, mas manteve a nomeação do Lira. Não é isso? Negociou emenda, negociou, o Lira saiu fazendo autocrítica. O Lira saiu quase uma flor de jasmim. Saiu fazendo autocrítica. Essa autocrítica dura uma semana, 2 semanas. Daqui a pouco ele volta novamente. Ele volta novamente até porque ele tem que manter essa pressão permanente. Isso é chantagem permanente. É isso que aumenta o poder de barganha dele. E agora entra sai o Lira, parece jogo combinado. Sai o Lira, Pacheco. Mas o Pacheco foi surpreendido mesmo. Quando saiu a notícia de que o governo tinha entrado no STF, realmente todo mundo ficou em pânico, assim, lá no Senado. Ô, meu querido Miro, aqui no 11 News, deixa eu trazer a Valéria Della Grave. Estamos aqui no Sul, temos Olívio Dutra e seu bigodão, Fernando Luna Oliveira, o bigode do petista gaúcho, Lenice Thanos, e melhor que o inimigo seja declarado como Lira do delírio do que hipócrita como Pacheco. Vamos fazer uma brincadeira agora aqui nessa reta final do 11 News. Coloque aqui no bate-papo os maiores bigodes da política e do jornalismo brasileiro. Não, porque eu lembrei do Greenhalgh, o Luiz Eduardo Greenhalgh, que também tem histórias fantásticas. Uma vez, ele me contou, eu não vou lembrar agora, mas a filha dele, acho que é isso, né? Ou se foi o Falcão, eu sei que ele teve que tirar o bigode, deixar o bigode, porque a filha pediu, alguma coisa assim. Quem mais? O Sarney, né? Sarney tem um bigode, acabou de fazer 90 e tantos anos o Sarney, né? Coloquem aqui para gente ler na volta, quando eu voltar aqui para o bate-papo. Ô, Altamiro, o Elon Musk, você tem tuitado sobre isso, a extrema-direita brasileira está aproveitando, encostando no X para se reorganizar. Como é que é isso? Como é que você está vendo esse fenômeno? O Elon Musk é um oportunista de primeira, né? Sempre foi um oportunista, um ricaço excêntrico, um bilionário excêntrico. O Elon Musk está defendendo os interesses dele. As empresas dele estão encontrando uma certa dificuldade, o X está com dificuldade, teve queda de faturamento, né? Inclusive pela coisa que ele fez de sair de Twitter para X, demitiu um monte de funcionário, 2 semanas atrás demitiu mais 10% do corpo funcional da empresa. O X está em crise, a Tesla, que é uma empresa de carro elétrico, que foi a que projetou, está em crise até em função da concorrência chinesa, né? Aquela empresa de satélites também tem encontrado turbulências no mundo, a Starlink tem encontrado. Então, o Musk está defendendo os interesses dele e tenta bloquear qualquer medida de regulação de plataformas. Então, ele peitou o Supremo exatamente no momento em que continua em discussão no Brasil a regulação de plataformas digitais, exatamente no momento em que o Tribunal Superior Eleitoral fixa regras mais rígidas para as plataformas para as eleições de outubro próximo, e exatamente no momento em que o governo discute, são 4 projetos que estão em discussão, como cobrar tributos dessas plataformas, né? Como tributar essas plataformas, né? Então, ele resolveu comprar briga com o Alexandre de Moraes, depois comprou briga com o primeiro-ministro da Austrália, chamou, inclusive, a responsável pelo gabinete digital da Austrália como que ela chamou? Comissária da censura. Ele faz isso. E a Austrália respondeu, né? A Austrália respondeu. Aqui também respondeu. A Austrália respondeu. O primeiro-ministro falou que ele era um bilionário arrogante, que não tem compromisso nenhum com o país. Não chutou o balde o primeiro-ministro australiano, né? E disse que se ele tentasse, sei lá, desrespeitar normas judiciais, a empresa ia ter problemas sérios. Aqui no Brasil também. O Supremo respondeu, o Alexandre de Moraes incluiu o X, incluiu o Elon Musk no inquérito das milícias digitais, colocou a polícia, deu um prazo de 5 dias, né, para o X responder a história de que ia desrespeitar decisões judiciais, né? Também respondeu. O governo também respondeu, né? O presidente Lula tem falado sobre isso, né? João Brandt, secretário de Políticas Digitais
da Secretaria de Comunicação da Presidência tem falado sobre isso, Paulo Pimenta tem falado sobre isso, o Congresso respondeu, muita gente no Congresso protestou contra esse atentado à soberania do país, às leis brasileiras, ao judiciário brasileiro, e agora, então, o X deu uma respostinha, ia encerrar o prazo de 5 dias, deu uma respostinha de que foi uma falha técnica, foi um probleminha, foi uma vulnerabilidade do sistema que fez com que pessoas bloqueadas pelo judiciário, entre eles o Alan dos Santos, o Rodrigo Constantino, aquele neto do último ditador. Aliás, o X Brasil já tirou o corpo fora, dizendo que eles não têm nada a ver com essa coisa. Né? Desculpa esfarrapada, a tal da falha técnica, como que é? Defeito. O que é que eles falaram? Defeito, foi um defeito localizado. Eles burlaram, né? Os usuários burlaram as regras. Eles temeram uma reação e fizeram isso. Agora, é isso. Ele está defendendo os interesses dele e aí se ligou cada vez mais. O Elon Musk foi se ligando à extrema-direita. Foi se ligando para defender os interesses dele. Quando perguntaram para ele do golpe na Bolívia, se o golpe na Bolívia teria alguma coisa a ver com lítio, que é exatamente o que faz as baterias dos carros elétricos, né? E os carros dele, ele falou, tem, e a gente deu golpe e vai continuar dando golpe. Ele falou assim mesmo, a gente dá golpe quando quer. Foi isso que ele falou sobre a Bolívia. Aí, hoje o cabo eleitoral é um capacho desse fascista dos Estados Unidos, o Donald Trump. Agora também vive abraçado com esse fascista da Argentina, o Milei. E vive abraçado com o Bolsonaro. Né? Teve aqui, inclusive, fazendo uma negociata estranha de satélites em 2022, né, da Starlink, teve aqui. Vive abraçado. Então virou um homem de extrema-direita e é um homem que passou a ser bajulado pela extrema-direita. Esse final de semana, a semana passada, teve o tal da CEPAC, que é Conferência de Política Conservadora, né? Que não é uma conferência de conservadores, é uma conferência de neofascistas, de extrema-direita mundial. Eles se chamam de conservadores, mas é a extrema-direita mundial. Esse encontro foi na Hungria. A terra daquele Orbán, aquele que deu aquele refúgio para o Bolsonaro, aqueles 2 dias de pousada na embaixada, né, de Airbnb na embaixada. Né? Foi aqui. Né? O encontro foi lá na Hungria, do Orbán. Reuniu a nata da extrema-direita mundial. Sabe quem eles homenagearam? Elon Musk. Elon Musk. Foi homenageado. Aliás, foi homenageado também pelo Bolsonaro em Copacabana, né? E em Aracaju. Aracaju que não foi muito bom, né? Aracaju não foi. Estava meio vazio lá e tal. Mas ele tá aí, tá solto. Pois é. Foi homenageado o Dudu Bananinha, o filhote 03 do capetão, né, o Eduardo Bolsonaro, vulgo do Bananinha, foi um dos que discursou na Hungria, né, falando que o Elon Musk, um dos homens mais ricos no Brasil, é quem enxergou a censura que está ocorrendo no Brasil, que eu estou sendo ameaçado, que bolsonaristas estão sendo torturados. Aí elogiou o Musk. Agora, Miro, o Musk se deu mal, né? Porque logo depois desse episódio no Brasil, que eu acho que marca uma inflexão, a Tesla despencou de valor de mercado, ele não está conseguindo vender mais carro, porque a China ultrapassou ali a tecnologia, o preço. Ele está se dando mal, ele é meio folclorizado, né? Já está sendo. A Austrália rechaçou, não é? Eu acho, inclusive, que esse chilique dele, esse jogo de cena dele, é porque já estava mal. Sim. Já estava mal. Né? Você tinha as três principais empresas dele estavam com problemas. Né? Eu não vou ter os números aqui, mas o faturamento do X, depois que ele fez todas as alterações no Twitter, que demitiu um monte de gente, que esculachou totalmente com qualquer regra de controle de fake news, que liberou tudo, depois desse negócio do X, né, a empresa começou a ter uma queda. Então, em 2023, a queda de faturamento do X foi impressionante. São bilhões de dólares que o X perdeu. A Tesla é isso que você fala, é a concorrência dos carros elétricos chineses. Né? E a Starlink também com problemas. Então,
Em função desses problemas que são anteriores, é que ele dá esses chiliques. Esses chiliques é para ver se ele consegue negociar. Isso é um malandro. Isso é um bilionário excêntrico, arrogante, malandro. Isso é um malandrão. É um picareta. Picareta. Tudo é negociação para ele. Então, ele negocia golpe para ter lítio. Ele é um picareta, um bandidaço. E ele já estava tendo problema em vários países. Ele teve problema na União Europeia. A União Europeia tem vários processos contra ele. Ele teve problema agora. Não, o problema é anterior na Austrália, e agora é que o primeiro-ministro australiano chutou o balde de vez. Chutou o balde de vez. Então ele vai tendo problema. Esse chilique dele é jogo de cena. Isso é um malandro, isso é um oportunista, é um picareta de marca maior. Picareta de marca maior. É um bandidaço. Bandidaço. Herói dos bolsonaristas. Herói dos bolsonaristas. Herói e é um bolsonarista. barato, né? Porque os bolsonaristas falam que são patriotas, mas adoram o cara nascido na África do Sul na época do apartheid e radicado nos Estados Unidos. Ele tá patriota da porra, esses bolsonaristas. Viu? Vou te contar. E assim, se o Trump vencer nos Estados Unidos, aí o Elon Musk pode se fortalecer, e aí vai ser perigoso. Olha, deixa eu ir para o bate-papo aqui. A gente está terminando o 11 News. Ó, o pessoal respondeu aos bigodes célebres aqui da vida pública brasileira. Olívio Dutra, bigode de responsa. Simone Biasuzzi. Cláudia de Borba Maciel, mercadante. Olívio, só uma coisa, viu, Conde? O Olívio eu conheço desde a retomada do movimento sindical brasileiro. Ele era presidente dos sindicatos bancários de Porto Alegre. Fez um belíssimo trabalho. Olívio Dutra. Olívio Dutra. Isso. Sim, Olívio Dutra. Já desde a época de sindicalista, foi dirigente, fundador da CUT. Não, o bigode é um fenômeno, é uma coisa assim, a paixão pelo bigode é uma coisa. Aljor Rebelato Brito, ex-governador do Rio Grande do Sul, desse aqui eu nem lembrava. Bigode, Ricardo Fiuza, Angélica Figueiredo, Emerson Lopes, Sarney, Cesar Vieira, bigode, deputado Justo Veríssimo, aquela personagem do Chico Anísio, Velho Brazuca, bigode de honra, Olívio Dutra, mais uma vez aqui, Cesar Vieira, Chico Mendes, olha que legal, Chico Mendes, hein, que beleza, e o Bigode Lopes dizendo, eu, porque o nome dele é Bigode. Ô, meu querido Altamiro, a gente chegou ao fim aqui, obrigado, viu, mais uma vez, pela presença sempre maravilhosa, aqui na segunda-feira no 11 News, é segundas-feiras, quero agradecer a todo mundo que acompanhou aqui a nossa jornada de hoje. Obrigadíssimo. Não esqueçam do like aqui na nossa transmissão, de se inscreverem também no canal. Continuem com a nossa programação e o 11 News volta amanhã às 11 horas. Miro, super abraço, hein? Belo bigode, hein, rapaz?